Oh shit! Oh. No, 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 no. No, no, no. Hello? Dezembro, em uma floresta isolada na região de Halifax, o explorador do canal The Daily Life decide retornar a uma coordenada gerada pelo aplicativo Randonáutica, onde anteriormente havia encontrado uma cabana misteriosa, o que parecia ser apenas um local de descarte de entulho, e uma antiga área de caça ganha um tom sinistro sob a luz do dia. Antleres de cervo decoram o topo da estrutura, e o silêncio é interrompido por sons de metal sendo batido ao longe. O explorador sente o peso de ser o único humano visível em quilômetros, mas o instinto lhe diz que a solidão é uma mentira. Ele não está sozinho. I'm literally so confused of why this is still there. What the hell? This is straight up in the window. Okay. What is that sound? Ao se aproximar da cabana, o cenário muda. Objetos que não estavam lá antes surgiram, sinalizando atividade recente. O explorador começa a notar uma série de eventos desconexos. Um assobio vindo do nada, passos pesados que param sempre que ele para e a sensação constante de olhos fixos em sua nuca. I'm gonna try and be a little bit lower with my voice. I don't know who could really be out here. Hearing a lot of thumps and... Okay. I think I gotta get out of here. I think there's one individual here somewhere. I don't get the sense that there's many, but I get the sense that there's like at least one. I don't see anybody. Oh shit! Oh. 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 O medo se torna pânico real quando o silêncio é quebrado por palmas e um grito seco. Ei! O explorador percebe que foi detectado. Eles acabaram de me notar. Ele sussurra para a câmera, com a voz falhando. O que antes era um jogo de esconde-esconde se transforma em uma perseguição direta. Através da folhagem, ele avista vultos que não exploram e não caminham. Eles apenas o observam, esperando o momento certo. Whoever that is right down the path. Okay. My instincts were seriously right. I knew there was someone here. Okay. Oh. What the fuck? A adrenalina assume o controle quando ele percebe que o indivíduo está bloqueando a trilha principal, forçando-o a considerar o uso de sua última linha de defesa enquanto planeja uma fuga desesperada.
I'm gonna leave right now. I'm just gonna book it. I literally can't breathe right now. And please, guys, do not copy any actions that you saw in this vlog, because you really don't know if this is even Randonautica related or even just someone's territory they're trying to remain or maintain. Okay, let's get the hell out of here. Com o coração martelando contra o peito, o explorador consegue contornar o perseguidor e correr em direção à saída, sem olhar para trás. Ele escapa da floresta, mas leva consigo a compreensão gelada de que alguns lugares marcados no mapa não deveriam ser visitados. O vídeo termina com o aviso de que, em áreas remotas, o maior perigo não é o terreno ou o clima, mas a imprevisibilidade de quem escolhe viver nas sombras. Ele saiu ileso, mas a floresta de Halifax guardou para si o segredo de quem ou o que realmente era o dono daquela cabana. Em um dia ensolarado no canal de Asleep 5 Decades, Elizabeth, que vive e viaja sozinha em sua van, prepara o jantar com a porta lateral aberta para aproveitar a brisa. O cenário de paz é interrompido quando um estranho invade seu espaço pessoal, literalmente colocando a cabeça para dentro de sua casa sobre rodas. Ele não pede licença, ele pergunta se ela tem um namorado. O isolamento, que antes era a liberdade de Elizabeth, torna-se subitamente sua maior vulnerabilidade. So I'm actually in Beauharnois Canal, and I have got my side door open like I always do, but I kind of have it so that people have no reason, they have absolutely no reason to walk on the side of my van so that they can look in it or anything, unless they want to be nosy or, you know, just up to no good. And so that's exactly what this one guy did. I'm in there starting to prepare my dinner, and he pokes his head right in my van, like comes right in my van side door, and he's like, "Vous avez un petit ami?" And I was startled and I jumped back. He goes, "Un chum?" And I'm like, I don't speak French. Like, "Vous avez un petit ami?" He asked me if I had a boyfriend. Do you have a boyfriend? Un chum is just another way of asking a boyfriend. You know, I don't speak French. And so he gets out his phone and he's trying to look for a translator, like a Google Translator or something, you know, so he can communicate with each other. A situação escala para um jogo psicológico de gato e rato após Elizabeth fechar a porta e as cortinas para sinalizar seu desconforto. O homem não vai embora. Pelo contrário, ele estaciona o carro logo à frente da van, bloqueando sua rota de fuga. Durante mais de 1 hora, ele move o veículo repetidamente, mudando o ângulo para tentar enxergar através de qualquer fresta. A tática é clara. Ele quer que ela saiba que ele ainda está lá, esperando que a escuridão da noite lhe dê a vantagem que a luz do dia lhe nega. This guy is really starting to freak me out. It's been like a half an hour and he just keeps on moving his vehicle so he can see in my van here. Anyways, it's 7 o'clock, 7 p.m. It's raining pretty hard and he is just such a creepy person, and I didn't trust him when he was trying to talk to me earlier. And he's just staring me down, and I'm afraid to go up the front there, but I still have this set up right there, you know, the umbrella. See? But I'm trying to, so that he doesn't see my phone. Like, where is he now? Look at that. He's really sketchy. He's really scaring me. O terror atinge o clímax em um estacionamento de mercado, onde Elizabeth buscou refúgio. No silêncio da madrugada, ela é acordada por um som mecânico agudo. Ao olhar pela janela,
ela vê um homem operando um carro de controle remoto que circula freneticamente sua van, batendo contra os pneus e a lataria. Em outro incidente, enquanto preparava comida, ela sente um olhar fixo e, ao se virar, dá de cara com um jovem espiando pela janela lateral, a poucos centímetros de seu rosto, com uma faca de cozinha na mão e um grito de puro instinto. Ela força o intruso a recuar, percebendo que sua fortaleza foi violada novamente. Elizabeth sobreviveu a esses encontros não pela sorte, mas por nunca ignorar sua intuição. Ela transformou sua van em um posto de vigilância, documentando cada movimento dos stalkers para garantir que, se algo acontecesse, haveria provas. A lição deixada nas estradas de Quebec é amarga. Para uma mulher sozinha, o paraíso pode se tornar uma prisão em questão de segundos. Ela deixou o local para nutrir sua segurança interna, ciente de que, no mundo do nomadismo, o maior predador nem sempre ruge. Às vezes, ele apenas observa em silêncio. Em 9 de maio de 2025, no deserto de Nevada, o explorador do canal Uncanny Expeditions inicia o que pode ser sua última missão da temporada devido ao calor extremo. O destino, o Mirante das Linhas de Energia, um cume estratégico que oferece uma visão privilegiada do espaço aéreo restrito da Área 51, em uma caminhonete emprestada e cercado por quilômetros de areia e silêncio, ele monta seu posto de observação. À medida que o sol mergulha atrás das montanhas, as luzes da base secreta começam a piscar no horizonte, sinalizando que a noite no deserto está longe de ser solitária. Well, I managed to get camp set up before the sun went down, so I'll consider that a win. Cheers to that. A escuridão revela uma coreografia militar, invisível durante o dia, do alto da crista. O explorador rastreia os voos da Janet Airlines, a frota secreta, que transporta funcionários para instalações classificadas. Mas a rotina termina aí, mas não demora muito para ele. Detecta anomalias, luzes estroboscópicas que surgem do nada em direção ao campo de testes. So there wasn't a ton of aircraft activity up until now. After the last of the Janet flights left, it was pretty quiet. Now I'm seeing two strobing lights, looks like two aircraft, with one large light that appeared just on the horizon. Not sure what that is. Looks like whatever's going on is off towards the Tonopah test range. So at this point, I've been watching the expanse of stars in front of me for quite a while. Been a few hours at this point since I started watching the sky. I noticed just over the horizon to the southwest, I saw what looked like a triangular shape appear over the horizon, and then there was another one right behind it. My first inclination was that this was something exotic, but the rational side of my brain took over, and after looking at the footage a little more carefully, I think it's just satellites, because if you notice, the objects are moving in a consistent direction and in a consistent speed. But let me know what you think down in the comments. Após horas de vigilância, o inesperado surge no céu sudoeste. Duas formas triangulares massivas emergem silenciosamente sobre o horizonte, movendo-se em uma velocidade constante e sincronizada. O silêncio é absoluto. Não há som de motores, apenas o deslizar dessas silhuetas contra o tapete de estrelas. O explorador, acostumado com a tecnologia aeroespacial, hesita entre o fascínio e o ceticismo racional. Seriam satélites em uma órbita incomum, drones experimentais de última geração, ou algo que desafia a lógica humana? There was a nice meteor catch right there in the middle.
Ao amanhecer, o explorador deixa o mirante com mais perguntas do que respostas. Ele visita os portões da base, onde a presença de novos painéis solares e equipamentos de vigilância indica que o sigilo em torno de Groom Lake só aumenta. O registro daquela noite torna-se um quebra-cabeça para milhares de seguidores, reacendendo o debate. O que realmente cruza os céus da Área 51 quando o mundo não está olhando? Ele retornou em segurança, mas deixou para trás a certeza de que naquele deserto a verdade é protegida por camadas de tecnologia e um silêncio que ninguém foi capaz de quebrar. Em junho de 2025, nas profundezas do Parque Nacional Bindari, Austrália, uma equipe de exploradores do canal Harbour Explore se embrenha por 5 quilômetros de mata densa e remota sob o presságio de uma sexta-feira 13. O objetivo? Localizar uma barraca abandonada que, segundo rumores locais, pertenceu a um trilheiro cujo corpo, apenas o torso, foi encontrado em um riacho próximo em 2009. O ar no parque é pesado e a trilha parece guardar pegadas de predadores que não deveriam estar ali, enquanto a equipe se aproxima do local onde o tempo parou há mais de 15 anos. Someone cut zero. Like, why would you cut those? Use them to make something. They'd be long and skinny. Alright, here we are. It's a bit weird, eh? It's like a kid's bag. It's a hiking pack. Part of a chair. Can't believe it's still standing. A barraca surge entre a folhagem como um fantasma de nylon. Deteriorada, mas ainda de pé, ela contém os restos de uma vida interrompida. Equipamentos de cozinha, mochilas infantis e baterias com datas de fabricação que coincidem perfeitamente com o desaparecimento do homem em 2007. O clima de investigação ganha camadas de horror quando surgem histórias sobre uma seita isolada que viveria em uma comunidade nas proximidades do canyon. Yeah, it's creepy in here, eh? I don't know, it's just got a weird feeling. I don't know, you probably would have heard on the video just then there was like a horn noise. It was only sounded man-made and it was only 100 meters or so away, so that's pretty much the way we're heading down this waterfall. Yeah, it's pretty bloody eerie if this was the actual tent of the torso that was found. I was literally thinking of coming out here and doing an episode and camping solo next to this tent. That's off. I don't know if I want to do it anymore. Bloody weird. A tensão atinge o pico quando, ao descerem em direção ao riacho onde o corpo foi achado, eles tropeçam em uma corda gasta amarrada em forma de laço, balançando silenciosamente sobre as águas turbulentas do canyon. Canyoner's rope? Canyoner's rope or a noose? Wild looking knife.
Alright, it's jet. Friday the 13th, we didn't even see anything too creepy. No cloaked cult members or anything sitting around the tent. Did hear that bloody horn though, so I'll have a listen to that, turn it up when I get home and listen to footage. It's probably just a tree rubbing together, but dead set sound like a horn. Anyway, let's go. Abalados pelo som da buzina e pela descoberta da corda, os exploradores abandonam o local antes que o sol se ponha. A ideia inicial de acampar sozinho ao lado da barraca do morto é rapidamente descartada. O instinto de preservação fala mais alto que a curiosidade. Eles deixam Bindari com a certeza de que a barraca é, de fato, o último registro de um homem que a natureza, e talvez algo mais sombrio, decidiu reclamar. O segredo do torso encontrado no riacho permanece submerso, protegido por uma floresta que não gosta de ser perturbada. Fintry, Escócia. Em 10 de março de 2024, o explorador Owsley do canal Under the Weather parte em uma jornada solitária para encontrar as Pedras de Machar, um monumento neolítico de 5.000 anos escondido em uma clareira mística. Após se perder várias vezes em pântanos que sugam as botas e florestas de árvores retorcidas, ele finalmente alcança as pedras ao entardecer. Diz a lenda que este local foi um refúgio para os antigos druidas e que o solo guarda segredos de uma tumba perdida. Mas assim que ele monta sua barraca, o silêncio da clareira é substituído por um zumbido persistente. Um helicóptero de busca e salvamento começa a circular a área, como se estivesse caçando algo ou alguém que não deveria estar ali. Can you hear the helicopter? It's been flying over quite a bit, and I just hope that they aren't looking for someone and I've got a fire going and I get rescued, if you know what I mean, because I don't need rescued yet. So out of fat they start to come out the chicken, which is setting the fire alight. It's all good news. Helicopter is still there. It's a bit ominous if you ask me. Wow. Please go away. There it is. You see him flying over ahead. O explorador começa a ouvir sons de passos pesados na turfa úmida e o que parecem ser sussurros ou vozes humanas distantes, apesar de estar a quilômetros de qualquer estrada. A tecnologia também começa a falhar, sua câmera morre sem explicação e as luzes parecem vacilar, como se a energia espiritual das pedras estivesse drenando tudo ao seu redor. Definitely hear them. And you'd hear them like squelching, wouldn't you? But I did definitely heard it. I thought I heard a voice as well, but definitely not the place to be if you're scared of the dark. Hello? Silence. No shame. Nope. Shit. Start laughing there. Something. Hello?
It's a road in the distance, maybe. I can't hear anything, so. It's, south. Alci não perde tempo. Ao perceber que o fenômeno natural das árvores caídas era, na verdade, uma intervenção deliberada e sinistra, ele empacota seu equipamento e abandona a clareira. Ele deixa as pedras de Machar com a nítida sensação de que os antigos druidas ou seus herdeiros modernos ainda guardam aquele santuário com uma vigilância silenciosa e implacável. Ele sobreviveu à noite, mas a imagem do símbolo nos galhos serve como um aviso final. Algumas pedras sagradas não foram feitas para serem visitadas, e alguns segredos neolíticos preferem continuar enterrados.